Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Nova Petrópolis. Lei orgânica, que é a principal lei do município, que organiza o funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos nesta aula então conversar sobre todos esses assuntos muito importantes na organização do município, sempre focando na forma como isso poderá ser perguntado na prova do concurso, que esse que é o nosso objetivo. Nós vamos então analisar os principais artigos da lei e depois vocês terão um simulado com algumas questões que eu elaborei para que vocês possam treinar com questões no estilo da banca, para vocês já se acostumarem a fazer muitas questões aqui no curso, para quando chegar na prova vocês acharem tranquilo. E é assim que a gente estuda toda a legislação aqui no nosso curso preparatório, né? A gente analisa o texto da lei com alguns esquemas que eu vou montando. Depois que terminam as aulas, é importante que vocês façam as leituras e releituras de revisão e depois tem as questões para a gente praticar e eu ainda vou fazer a correção das questões em vídeo, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida aqui no curso, para que vocês cheguem lá no dia da prova sabendo todo o conteúdo. Bom, primeira informação importante, esta lei orgânica de Nova Petrópolis foi editada no final do ano de 2021. Ela revogou, ela substituiu a lei orgânica que tinha sido editada no ano de 1990. Então, quando tu pegar o material para estudar, tu deve estudar esta lei atualizada. Cuidado com isso na hora de separar o material. Aqui no curso vocês não precisam se preocupar porque nós preparamos para vocês a apostila já com a legislação atualizada, né? Então, os alunos aqui do curso não têm esse problema, porque a apostila em PDF que está disponível para vocês é essa, atualizada e esquematizada. Vamos ao que interessa, então. Vamos começar a conhecer aqui a lei orgânica do município de Nova Petrópolis. O artigo 1º vai apresentar o município de Nova Petrópolis, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, assim como todos os municípios. Todos os municípios do Brasil são pessoas jurídicas de direito público interno. O que a banca pode fazer de pegadinha aqui nesse primeiro artigo? Ela pode tentar te enganar dizendo na prova que o município é uma pessoa jurídica de direito privado, e aí está errado. Empresas são pessoas de direito privado. Agora, o município é uma pessoa de direito público. E é um direito público interno. A banca também pode trocar por direito público externo. Direito público externo, pessoas de direito público externo são estados estrangeiros ou organizações internacionais. Os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Então essa é a primeira informação importante. O município de Nova Petrópolis, assim como todos os municípios do Brasil, também tem autonomia política, administrativa e financeira. Ele não é subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. Os municípios possuem a sua autonomia. E é regido por esta lei orgânica que é votada e aprovada pela Câmara Municipal. Bom, o artigo 2º trata dos poderes do município. Os poderes do município são apenas dois. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Cuidado na hora da prova. Aqui no município não existe poder judiciário. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Então, quando tu pega a Constituição Federal para estudar, tu vai encontrar esses três poderes. O município tem apenas dois. E a banca pode fazer uma pegadinha na prova, dizendo que são poderes do município, o legislativo, executivo e judiciário. Se a banca afirmar isso, está errado, porque no município são somente dois poderes. Bom, é vedado, é proibida a delegação de atribuição entre os poderes. Um poder não pode passar as suas funções para o outro. Então a gente vai conhecer aqui nesta aula o que cabe ao poder executivo, que é a prefeitura, e o que cabe ao poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. E um não pode passar as suas funções para o outro. Símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino, que representam sua cultura e sua história. E bens do município é tudo que lhe pertence,
direitos, ações, bens imóveis, bens móveis, tudo que pertence ao município são bens do município. E a sede do município lhe dá o nome, Nova Petrópolis, e tem a categoria de cidade. Quanto à divisão administrativa do município, quando esta lei foi editada, foi mantido o então atual território do município, e alterar os limites do município com municípios vizinhos só pode ser feito por legislação estadual. O município também que internamente pode se dividir para fins administrativos em distritos. Na fixação das divisas dos distritos do município, tem algumas normas que devem ser observadas. Deve-se evitar formas assimétricas, estrangulamentos ou alongamentos exagerados ao definir a área do distrito. Deve-se dar preferência para as linhas naturais facilmente identificáveis, como morros, rios, né? Situações geográficas. Na inexistência dessas linhas naturais, deve-se usar uma linha reta, cujos extremos pontos naturais ou não sejam também facilmente identificáveis. E é vedada, é proibida a interrupção da continuidade territorial do município ou distrito de origem. Então, algumas regras quando vão ser feitos distritos ou delimitada a área dos distritos. A alteração administrativa da divisão do município, essa alteração interna de distritos, bairros, só pode ser feita quadrienalmente, ou seja, de 4 em 4 anos, no ano anterior ao das eleições municipais. Somente naquele ano antes das eleições municipais que pode ser feita essa alteração. Quanto às competências do município, a gente tem no artigo 9º uma grande lista de competências, e é importante que vocês leiam essas competências, porque a banca pode fazer uma questão perguntando quais são as competências aqui do município. Percebam que é uma grande lista aqui que ocupa uma página e meia, né? São 35 competências do município. Depois que terminam as competências do município, vocês vão encontrar um outro artigo com competências, que são as competências comuns. A diferença do artigo 9º para o artigo 10 é que no artigo 9º estão competências que cabem somente ao município de Nova Petrópolis. Aqui no artigo 10 tem competências que cabem também ao município de Nova Petrópolis, mas também à União e o Estado, ou seja, ações que vão ser feitas em conjunto com o governo federal e com o governo estadual. E aqui estão os principais assuntos que todos cuidam, né? Saúde, assistência pública, educação, meio ambiente, proteção do patrimônio, combate à pobreza, todas essas coisas são feitas por órgãos da prefeitura, órgãos estaduais e federais, e são as competências comuns. A banca pode, na tua prova, misturar as competências do município, que são as do artigo 9º, com essas competências comuns. Então é importante também que vocês leiam os dois artigos e memorizem. Minha sugestão, leia primeiro a competência comum, porque é um artigo menor, tem só 12 incisos. E aí quando tu fixar bem o que é feito de forma comum entre município, estado e União, depois vai ver o que é só do município lá no artigo 9º, e aí, ao fazer as leituras, tu já vai fixando e memorizando, caso a banca faça uma questão misturando as competências do município com essas competências comuns. A gente tem ainda a competência suplementar. O que é a competência suplementar? A gente tem leis federais e estaduais sobre diversos assuntos. Quando tem uma situação aqui no município que não está prevista nesta lei federal ou estadual, o município pode fazer a sua lei sobre esse assunto. É isso que é a competência suplementar. Sempre, claro, respeitando as normas gerais das legislações federal e estadual. O artigo 12 traz vedações. Uma vedação é aquilo que é proibido ao município. Isso aqui é muito cobrado em prova. Tem muita chance de nós termos uma questão na tua prova sobre essas vedações. E a banca vai trazer algumas vedações e vai te perguntar quantas ou quais estão corretas. Então é importante saber o que é vedado, o que é proibido aqui ao município de Nova Petrópolis. Primeira coisa, o município não pode se meter com religião. Não se mete com religião, porque ele não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, o município não pode criar uma igreja, não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode dar dinheiro para eles,
Não pode embaraçar-lhes o funcionamento, não pode atrapalhar o funcionamento, tem que respeitar a liberdade religiosa. E também não pode manter com as religiões ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Não pode ter uma aliança com uma religião. E o que pode fazer com religião? É ressalvada a colaboração de interesse público. Se a religião faz uma atividade de assistência social para atender necessitados, o município pode unir esforços nessa atividade de interesse social, de interesse público. Segundo a vedação, o município não pode recusar fé a documentos públicos, porque os documentos públicos gozam, né, daquela fé pública, aquela presunção de legitimidade. Não podem os municípios criar distinções, diferenças entre brasileiros ou preferências entre si. Todos os brasileiros são tratados da mesma forma pelo município. Por exemplo, para fazer o concurso, tem algum privilégio na pontuação quem é nascido aqui no município ou quem mora aqui no município? Não. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode vir fazer a prova e conquistar o primeiro lugar e será nomeado. Porque o município não pode estabelecer essas preferências. Se o edital do concurso colocasse alguma preferência para quem já mora ou para quem nasceu aqui no município, ele estaria violando essa proibição, porque o município não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre eles. Também não pode subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos, com dinheiro pertencente aos cofres públicos, seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Também não pode ter a publicidade de atos, propagandas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como publicidade que conste nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal de autoridades. Essa proibição também está prevista na Constituição Federal para todos os entes públicos. Está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. E aqui a gente tem que ter cuidado, porque a publicidade feita pela prefeitura só é permitida, só é possível, se ela tiver caráter educativo, informativo ou de orientação social. Uma publicidade que não tenha esse caráter é proibida. E também não pode, na publicidade, colocar nome, símbolo ou imagem que caracterize uma promoção pessoal do prefeito ou de outros políticos. A banca pode fazer uma pegadinha na questão, tirando esse não. E vejam só, manter a publicidade de atos que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social não é proibido. O que é proibido é atos que não tenham esse caráter. Cuidado com isso na prova. Também é vedado, é proibido outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão ou perdão de dívidas sem interesse público justificado. O município só vai, por meio de lei, dar isenções ou anistias quando houver interesse público. O município não pode exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Sem lei não pode. Então, se o prefeito ou prefeita querem aumentar o IPTU, por exemplo, eles até podem. Mas vai ter que encaminhar um projeto de lei e somente se os vereadores aprovarem a lei, poderá ser exigido este aumento do IPTU. Além disso, o aumento só pode ser cobrado no ano seguinte à lei que aumentou. Isso está aqui no inciso 9. Ó. É vedado cobrar tributos quanto a fatos que ocorreram antes da lei que instituiu ou aumentou. Então, se eu aumento o tributo, eu não posso cobrar para trás. O aumento do IPTU vai valer daqui para frente e somente no ano seguinte, porque é proibido fazer isso no mesmo exercício financeiro que foi publicada a lei. Esse é o princípio da anterioridade anual lá do direito tributário, né? Quando eu crio um tributo, o aumento eu só posso cobrar ele no ano seguinte. Também não pode o município estabelecer tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Não pode o município tratar de forma desigual pessoas que estão na mesma situação. Também não pode utilizar o tributo com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser muito alto, a ponto do município estar confiscando
a propriedade, né? Também não pode o município estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada, exceto, permitida a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Também não pode o município instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços da União, Estado e outros municípios, sobre templos de qualquer culto, as igrejas e demais religiões não pagam impostos, também patrimônio de partidos políticos, livros, jornais e o papel para sua impressão. Pessoal, essas vedações aqui do artigo 12 são muito frequentes em prova. É bem possível que na prova de vocês tenha uma questão perguntando sobre elas. Bom, concluímos então aqui o primeiro título da lei orgânica e vamos avançar agora para o estudo dos poderes. O título 2 da lei orgânica apresenta os dois poderes do município, o poder legislativo e o executivo. E nós vamos agora, certamente até o fim deste vídeo e no próximo vídeo, conversar sobre o primeiro dos poderes, que é o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, que tem muitas regras e informações para a gente conhecer aqui. Depois que concluirmos o poder legislativo, vamos ver todas as regras também do poder executivo e demais artigos aqui da lei orgânica. Bom, o poder legislativo é a Câmara Municipal e ela é composta por 9 vereadores. Professor, não poderiam ser mais vereadores pela população do município? Sim, poderiam. Mas, por uma opção, o município elegeu aqui colocar apenas 9 vereadores. Tem municípios com a mesma população de Nova Petrópolis que possuem mais vereadores. O município tem essa liberdade. Cada município decide, respeitando os limites da Constituição Federal, a sua quantidade de vereadores. E a gente tem que elogiar os municípios que resolvem ter menos vereadores para economizar recursos públicos. E o município de Nova Petrópolis é um deles, que tem 9 vereadores. Memoriza, são 9 vereadores. 9 vereadores aqui em Nova Petrópolis. Pode ser uma questão da prova também. E a gente tem as condições de elegibilidade para o mandato de vereador. Para que eu possa ser eleito vereador, eu tenho que preencher esses requisitos. E a banca pode perguntar na tua prova quais são eles. Primeiro, tem que ser brasileiro. Professor, tem que ser brasileiro nato? Não, basta ser brasileiro. O brasileiro pode ser nato ou naturalizado. Lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, tem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato, como presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Vereadores não precisam ser brasileiros natos. Então, tanto um brasileiro nato como um brasileiro naturalizado podem ser vereadores. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que é condição de elegibilidade ser brasileiro nato. E aí está errado. Basta ser brasileiro. Segundo, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, não pode estar com os direitos políticos suspensos. Quem é condenado por improbidade ou pelo cometimento de um crime, durante um tempo fica com os direitos políticos suspensos, e aí não poderia, nesse caso, por exemplo, ser candidato a vereador. Também tem que estar alistado como eleitor e domicílio eleitoral na circunscrição. Não pode alguém com domicílio eleitoral em outro município vir ser candidato aqui em Nova Petrópolis. Tem que estar filiado ao partido político, algum partido, idade mínima de 18 anos e tem que ser alfabetizado. O artigo 15 traz o período de funcionamento da Câmara e a banca também pode perguntar qual é esse período. A Câmara funciona de 1º de fevereiro a 20 de dezembro. Quando chega a 20 de dezembro, é a última sessão da Câmara, aí ela vai entrar em recesso e só no dia 1º de fevereiro do ano seguinte que vai voltar a ter as suas reuniões. O parágrafo 2º prevê a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? É quando a Câmara é convocada para uma sessão extra, além daquelas normalmente realizadas. A Câmara vai ter lá no seu regimento interno, que é a sua norma de funcionamento, as suas regras de funcionamento, dizendo quais são os dias que ela se reúne e tudo mais. Se nessas reuniões, normalmente realizadas pela Câmara, não dá tempo de tratar dos assuntos,
pode ser convocada uma reunião a mais, que é uma reunião extra. Essa reunião, essa convocação extraordinária, pode ser feita pelo presidente da Câmara por solicitação do prefeito, ou pelo presidente da Câmara, ou ainda requerimento de 2/3 dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante. Pessoal, a gente viu ali que são 9 vereadores, né? Ao longo desta aula, nós vamos perceber que tem muitas situações aqui nesta lei orgânica que exigem o voto de 2/3 ou de maioria absoluta dos vereadores. E sempre que a gente destacar alguma situação que exige 2/3 ou maioria absoluta, vocês devem memorizar, porque na prova a banca pode perguntar para alguma situação quantos votos são necessários. Então, a primeira que a gente está vendo, para convocar uma sessão extraordinária da Câmara, é necessário a aprovação, o requerimento de 2/3 dos vereadores. Se são 9 vereadores, 2/3 serão 6. Eu vou precisar que 6 vereadores concordem, apresentem um requerimento para que possa acontecer uma sessão da Câmara. Quando for realizada essa sessão da Câmara, a Câmara só vai deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Vai ter uma pauta estabelecida na convocação e no dia da reunião extraordinária só pode deliberar sobre aquele assunto. O artigo 16 apresenta como que funcionam as deliberações da Câmara, que são as votações da Câmara. As deliberações da Câmara são tomadas pela maioria de votos dos presentes, que é a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário. O que está dizendo aqui? A maioria de votos é o que a gente chama de maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Mas para que a Câmara possa fazer a votação, é necessário que esteja presente a maioria dos seus membros. A maioria dos seus membros são 5, né? Então, se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes apenas 4 ou menos vereadores, não pode fazer votação. Se estiverem presentes 5 ou mais vereadores, a votação, se não tiver previsto que é maioria absoluta ou 2/3, ela vai ser por maioria simples, que é mais da metade dos presentes. Se estiverem 5 vereadores presentes, com 3 votos tem maioria. Se tiver presente 6 ou 7 vereadores, com 4 votos tem a maioria. Se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, com 5 votos tem a maioria. Então essa maioria simples é uma maioria relativa, porque ela vai mudar a quantidade de votos necessária conforme a quantidade de vereadores presentes. É isso. Essa é a maioria para aprovar as matérias que tem em geral. Tem algumas normas que a lei orgânica quer maior atenção. E a lei orgânica, ou até a Constituição Federal, em alguns casos, vão exigir o voto de maioria absoluta ou o voto de 2/3 para aprovação. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores presentes ou não. Qual é a metade de 9? Quer dizer, a metade de 9 seria 4,5. Para eu ter mais da metade de 9, quantos vereadores eu vou precisar? 5, né? E aí, pessoal, não importa quantos estão presentes. Se tem sessão na Câmara hoje e tem uma matéria que exige maioria absoluta para que seja aprovada, eu vou precisar de 5 votos. E não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9. Porque maioria absoluta é mais da metade do total, não só dos presentes. E a maioria de 2/3, que é o que a gente chama de maioria qualificada, é uma maioria que também pode ser exigida em alguns casos, que aí vão ser 6 votos, né? Porque 1/3 de 9 são 3, 2/3 de 9 é 6, né? Professor, e na hora da prova eu preciso saber fazer esses cálculos? Não. Não, porque a nossa prova de legislação não é de matemática. A banca ela não vai pedir para vocês quantos vereadores são necessários para aprovar a matéria. Ela não costuma, pelo menos até hoje, ela não fez questões em números. Ela faz a questão perguntando, esse caso exige maioria absoluta ou exige 2/3? É isso que ela vai perguntar. Então, tudo que disser aqui na lei que é maioria absoluta ou que é 2/3, a gente tem que memorizar. O que a lei orgânica não disser nada é porque é por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes.
As sessões da Câmara devem ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento, no prédio da Câmara, onde ela funciona. Comprovada alguma impossibilidade, pode ser realizada em outro local. E também tem aqui a previsão de sessões descentralizadas. Uma sessão descentralizada é uma sessão que é realizada em alguma localidade afastada do centro do município. Quando for convocada, tem que seguir a regra que está aqui no parágrafo 3º. Tem que ser divulgada com 14 dias de antecedência, através de edital colocado no mural da Câmara, e também de preferência nos meios digitais de comunicação, e a responsabilidade de organização e manutenção da ordem no recinto são da mesa diretora da Câmara e da direção do local onde vai ser realizada essa reunião. As sessões serão públicas com transmissão por meios digitais e a sessão só pode ser aberta com a presença de 1/3 e as deliberações, como a gente já viu, com presença da maioria absoluta. Se são 9 vereadores, quando vai começar uma sessão da Câmara, eu preciso que 3 estejam presentes. E quando chega no momento de votação, eu preciso que 5 estejam presentes. Pessoal, a Câmara não começa a sessão com votação, né? No começo da sessão da Câmara, eles vão aprovar a ata da sessão anterior, vão apresentar as matérias que foram protocoladas na Câmara. Então, tem toda uma preparação antes de chegar na parte da sessão que vão ter as votações, que é o que a gente chama de ordem do dia. Então, quando chegou a hora de começar a sessão da Câmara, para começar a sessão tem que estar presente 1/3. Isso para começar a sessão. Quando chegar na parte de votação, eles vão contar de novo quantos vereadores têm presentes. E só pode iniciar uma votação se tiver presente maioria absoluta, ou seja, 5 dos 9 vereadores. É isso, então, que a gente tem. E já modernizando, né, até porque a gente passou por uma situação diferente nos últimos anos, aquela relação toda do trabalho à distância, provocado pela pandemia, a gente tem aqui que o vereador também pode ser considerado presente à sessão, mesmo quando participe de forma remota dos trabalhos e votações. Quando for assim permitido e regulamentado, pode o vereador participar remotamente da sessão. Bom, sobre o funcionamento da Câmara, nós temos mais algumas regras para conhecer, mas a gente vai continuar o estudo no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.